A festa de agosto é a principal festividade do nosso município e antigamente ela acontecia lá na praça do centro da cidade. E também em salões fechados, onde aconteciam os bailes, como os armazéns do Largo do Comércio, o salão da AABB, o forró do sanfoneiro Cícero Bambê, no prédio onde hoje funciona o CRAS, o pátio do Colégio José Emílio, as discotecas de Marcos de Noé, que eram realizadas onde hoje funciona o Bradesco, e a Academia Star Fitness. Também a discoteca de Luiz do Bar e a discoteca de Diacides, que funcionavam onde hoje é o depósito da Secretaria de Educação. O mercado de farinha, onde eram realizados os bailes de formatura, e as palhoças de Francisco de Baião, na Avenida 31 de Março. Mas a partir de 2024, passou a acontecer em outro local, um local mais amplo, como é o caso aqui do Alto da Boa Vista, e no formato de 4 dias. Assim, a festa de agosto passou a ter o seu novo formato, com um palco cultural e um palco principal com diversas atrações. As festas dos povoados acontecem após o encerramento dos novenários dos padroeiros de cada localidade. Nós também temos a tradição do carnaval e dos festejos juninos. As festas dos padroeiros e padroeiras da sede e dos povoados do município de Tupanatinga fazem parte das principais manifestações tradicionais da cultura tupanatinguense. As 5 principais festas dos padroeiros e padroeiras do nosso município são São Sebastião no povoado Cabo do Campo, São José no povoado Mata Verde, Santo Antônio no povoado Boqueirão, Nossa Senhora Aparecida no povoado Baixa Grande e Santa Clara, a padroeira da nossa cidade. No entanto, existem festas de padroeiros em várias localidades, como acontece nos sítios Viana, Laranjo, Mandacaru, Canela, Lagoa da Enxada, Ilha Grande e outros. O município conta com diversas manifestações culturais, como samba de coco, banda do pífano, São Gonçalo, reizado, capoeira, grupos carnavalescos, indígenas e quilombolas, trios forrozeiros, quadrilhas juninas, vaquejada, pega de boi, artesanato e entre outros. Os principais pontos turísticos da nossa cidade são Vale do Catimbau, Serra do Bicão, Represa da Ilha Grande, Riacho dos Confins, Museu da Garrafada, Igrejinha de São Benedito, Igrejinha dos Povoados, Igrejinha de Anastácio, Pátio de Eventos, Praça Principal, prédios institucionais e prédios religiosos. Na história do Poder Legislativo de Tupanatinga, nós temos a Câmara de Vereadores, que foi inaugurada na mesma data da posse do primeiro prefeito, Jaime de Melo Galvão, no dia 27 de maio de 1965. A Câmara Municipal funcionava no mesmo prédio da Prefeitura, que foi instalada provisoriamente na casa onde hoje está a loja de Heraldo Martins, na Praça Coronel José Emílio de Melo. No ano de 1970, passou a funcionar no térreo da Prefeitura, da antiga prefeitura, com a nomenclatura Casa Duque de Caxias de Melo. Já, de acordo com as atas, a ata da terceira reunião, mas em 1985 mudou a sua nomenclatura para Casa José Jackson Galvão de Melo, de acordo com a terceira ata da reunião ordinária de Tupanatinga. Só então, no ano de 1991, foi que a Câmara Municipal de Vereadores passou a vir para cá, na sede, onde antes era o Centro Cultural Social de Tupanatinga, o clube. A primeira legislatura de Tupanatinga compreende o mandato dos anos de 1965 a 1968. Foi formada pelos vereadores Pedro Rinal Galvão de Melo, Manuel Leitão de Albuquerque, Floriano Lopes da Silva, Odilon Teixeira Cavalcante, Alexandre Miguel de Lima, Cícero Vicente do Nascimento, Raimundo Bezerra de Moura e Manuel de Albuquerque Cavalcante. Hoje, Tupanatinga encontra-se na 15ª legislatura, compreendendo os anos 2025-2028. Formam o corpo legislativo atualmente de Tupanatinga Arthur Flor de Souza Júnior, Rayane Maiara Souza da Silva, Elton de Souza Cavalcante, Luciano Gomes Briana, Adalgilza Teixeira Cavalcante Minervino, José Portélio Bezerra, mais conhecido como Costa, José Carlos Bezerra de Moura, Maria Rosenilda dos Santos Tenório, também conhecida como Bita da Saúde, Áureo Avelino, seu Dadá, João Elias Gomes de Melo e João Bosco Souza de Oliveira.
Tupanatinga. Fiquem agora com a nossa história em fatos, Imagens E recordações. Tupanatinga é um município brasileiro do estado de Pernambuco, situado na região nordeste do país. É uma mesorregião do agreste pernambucano e microrregião do Vale do Ipanema. Está localizada a oeste da capital do estado, Recife, numa distância de 307 quilômetros, e está a uma altitude de 710 metros. Sua população estimada em 2025 é de 28.141 habitantes e possui uma área territorial de 847.745 quilômetros quadrados. No que concerne às nossas fronteiras, estamos ao norte com Sertânia, ao sul com Itaíba, a leste com Buíque e a oeste com Ibimirim. Uma curiosidade é que no Marco 9, localizado no sítio Olho d'Água de São Gonçalo, existe uma quadrúpula fronteira. Ali, Tupanatinga se limita com Itaíba, Manari e Ibimirim. Tupanatinga faz parte do Planalto da Bacia de Jatobá, Testemunhos de Planaltos Sedimentares, Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja. Dos supramencionados, sofre maior influência do Planalto da Borborema, uma região serrana do interior nordestino do Brasil. A vegetação do município é característica da caatinga hiperxerófila. Os solos predominantes apresentam grande espalhamento de material arenoso, o que dá origem a solos pouco férteis e pobres. Todavia, na vertente dos vales existem solos cascalhentos, esses, por sua vez, mais férteis. A vegetação predominante é a caatinga, com a presença de remanescentes da Mata Atlântica em brejos de altitude. O município de Tupanatinga está localizado no polígono da Seca. Apresenta um clima semiárido quente, com alternância de duas estações: a chuvosa, também chamada de inverno, e a de verão, ou seca. A precipitação pluviométrica anual é de 620 milímetros. Essas chuvas são caracterizadas por fortes precipitações de verão, limitadas, às vezes, a um pequeno período de novembro a abril, ocasionando, assim, grandes cheias nos riachos que cortam a zona rural do município. Após esse período, uma parte do município com características de agreste recebe uma temporada de chuva, frio e neblina, que perdura até o mês de agosto. Já em outra parte da cidade, o clima permanece seco, prolongando-se até setembro. A temperatura média anual é de 25 graus. Os meses mais quentes são outubro e novembro e os mais frios vão de maio a agosto. O município de Tupanatinga está inserido nos domínios das bacias hidrográficas dos rios Ipanema e Moxotó. Nosso município também está inserido no aquífero Tacaratu, que fica localizado na bacia sedimentar de Jatobá. Nossa cidade possui uma grande quantidade de água subterrânea. Nesses locais estão poços artesianos, que abastecem tanto o nosso município quanto outras cidades. As principais atividades econômicas do nosso município são agricultura, pecuária e comércio, sendo os principais produtos comercializados feijão em grão, milho em grão, mandioca e castanha de caju. O carro-chefe da produção municipal gira em torno da produção de leite. Estima-se que sejam produzidos neste município 100 mil litros diariamente. Ademais, o comércio da nossa cidade gira em torno de mercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, materiais de construção, entre outros, além da feira livre, que ocorre todas as sextas-feiras. Tupanatinga possui a maior parte do território do Vale do Catimbau, com paredões mastodônticos e beleza exuberante. No nosso território, possuímos numerosos sítios arqueológicos, que são denominados pelos povos mais antigos dos povos indígenas de Furnas dos Letreiros, Letreiros dos Caboclos ou Letreiros dos Índios. São locais que registram por meio de cemitérios e pinturas a história de um povo que viveu há milhares de anos. Esses locais, odiernamente, estão abertos para visitação. Em nosso território possuímos várias aldeias indígenas, como a Aldeia Julião, Ponta da Várzea, Riachinho, Malhador, Macaco, Coloral, entre outras.
Os primeiros habitantes das terras do nosso município provavelmente foram os indígenas, ali naquela região onde se encontram as aldeias Julião, Palmeira, Macaco, Ponta da Várzea, Malhador e outras. No local onde se desenvolveu a sede do município, nunca foram encontrados vestígios que comprovassem a ocupação indígena. Mas conta-se que na segunda metade do século XIX, chegou aqui nesta localidade um senhor chamado Felipe Neri, um homem negro. Não se sabe se este era ex-escravo ou remanescente de algum quilombo. O que se sabe é que ele, ao chegar nesta localidade, se apossou de grande parte das terras, especialmente aquelas próximas ao Riacho dos Pintos, que até hoje corta o centro da cidade. Lugar com várias nascentes de água e solo muito fértil, logo chamou a atenção de diversas pessoas de outras localidades, especialmente da região de Garanhuns e cidades vizinhas. Grande parte das famílias que vivem até hoje por estas terras migraram dessa região. Felipe Neri era devoto de Santa Clara e doou parte de suas terras para a construção de uma capela, que foi inaugurada em 1888. Após a construção do templo, o senhor José da Silva comprou na Bahia a imagem da santa, que permanece no altar da igreja matriz até os dias atuais. A capela passou por várias ampliações ao longo da sua história, uma em 1920 e outra em 1970, já sob a administração do padre Mariano. Dessa resultou a construção da Torre Cineira, que permanece até os dias de hoje. O nosso município também é marcado por uma forte presença do cristianismo evangélico, com várias denominações religiosas, que começaram a se estabelecer em nossa cidade a partir da década de 1960. Entre as principais denominações se destacam a Assembleia de Deus, com um grande templo no centro da cidade e forte presença na zona rural do município, e a Congregação Cristã no Brasil, com um grande templo na Avenida 31 de Março e que também tem forte presença na zona rural do nosso município. Além das igrejas Batista, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Verbo da Vida, Nova Geração e entre outras. Os anos foram passando, a pequena vila foi crescendo e em 1938, por determinação do governo do estado, foi criada a Vila de Tupanatinga, ainda com a denominação de Santa Clara. De acordo com o decreto de lei número 235 de 9 de dezembro de 1938, porém ainda pertencente ao município de Buíque. Em 1943, através do decreto de lei estadual número 952, de 31 de dezembro de 1943, o distrito de Santa Clara passa a se chamar Tupanatinga, palavra de origem tupi, que significa deusa branca. Essa mudança de nome se deu por determinação das autoridades governamentais, devido a iniciativas de padronização e nacionalização promovidas pelo governo federal para reorganização territorial. Os novos nomes buscavam resgatar as raízes históricas, indígenas, culturais e geográficas daquela determinada região, como uma forma de reforçar a identidade local dentro do contexto nacional. Em Pernambuco, várias cidades passaram por essa readequação em suas nomenclaturas. Todo esse processo foi comandado pelo jornalista Mário Melo. Posteriormente, já na década de 1960, Tupanatinga foi emancipada através da Lei Estadual número 4.959, de 20 de dezembro de 1963, tornando-se município autônomo, contando com um vasto território rural e com 4 povoados, a saber, Cabo do Campo, Baixa Grande, Mata Verde e Boqueirão. Do dia 1º de janeiro até o dia 16 de março de 1964, data de instalação do município, foi nomeado e assumiu como prefeito transitório o senhor Cícero Florencio de Albuquerque, conhecido como Cícero Major. A partir da instalação do município, foi dado posse ao segundo prefeito formalmente nomeado, o senhor Otacílio de Abreu Cavalcante, que assumiu verdadeiramente a transição política até a posse do primeiro prefeito eleito pelo povo, o senhor Jaime de Melo Galvão, em 27 de maio de 1965. O prédio onde funcionou as repartições da prefeitura nos primeiros anos de instalação provisória foi na casa onde hoje funciona a loja do senhor Heraldo Martins, na esquina de encontro da Praça José Emílio de Melo com a Rua Celino Cursino de Melo. O primeiro prefeito eleito, Jaime de Melo Galvão, era filho do coronel José Emílio de Melo, forte comerciante e político local, que era o favorito para as primeiras eleições municipais de Tupanatinga. Porém,
Em março de 1965, ele foi assassinado em frente à Igreja Matriz do Livramento. Segundo relatos da época, os motivos giravam em torno das eleições de Tupanatinga. A igreja de São Benedito foi construída em meados do século XX. Conta-se a história que ela foi idealizada por Laura Simões. Na história, ainda vai dizer que ela foi construída, um dos principais motivos foi que os negros sofriam muito preconceito quando iam congregar na igreja de Santa Clara. Por a santa ser uma santa branca, eles não se sentiam representados. Então foi construída a igreja de São Benedito para que criasse essa representatividade. Outra curiosidade dessa igreja é que ela foi construída exatamente em frente à igreja de Santa Clara. Igreja essa que estão separadas as duas entre um abismo, não somente geográfico, mas a gente entende que hoje havia um abismo social. Em 1973 foi inaugurada a primeira escola do ginásio em Tupanatinga. O ginásio corresponde ao que atualmente hoje os anos finais do ensino fundamental 2. Ela recebeu o nome de Escola Castro Alves. Hoje, nós temos a Escola Municipal Dr. Monoborgo. Em 1967 foi inaugurada a primeira escola de Tupanatinga, a Escola Municipal José Emílio de Melo, atendida e oferecida pelo governo estadual. José Cursino de Melo, tão conhecido como Zuquinha, foi quem doou este terreno para a construção da escola. Hoje, atualmente, a escola é conhecida como a Escola de Referência em Ensino Médio José Emílio de Melo. Em 1968 foi instalado no nosso município o primeiro posto de saúde, denominado Dr. Cursino Galvão. Aqui eram atendidos não somente especialidades médicas, mas também assistência odontológica. Hoje funciona no antigo prédio do posto de saúde a Secretaria Municipal de Educação. Em 1970, Tupanatinga recebe o primeiro calçamento e também a sua primeira praça, praça essa denominada Coronel José Emílio de Melo, praça essa que está até os dias atuais. Ela foi reformada durante a gestão do prefeito Severino Soares dos Santos e reinaugurada no dia 20 de dezembro de 2023. A sede da primeira prefeitura do nosso município foi construída durante a gestão do prefeito Jaime de Melo Galvão, com uma arquitetura moderna. No prédio, além do gabinete do prefeito, funcionavam alguns departamentos, como por exemplo a administração, secretaria de educação, saúde, viação, obras e abastecimento. O Paço Municipal da nossa cidade recebeu o nome de Assis Chanterbrough e foi inaugurado no dia 31 de janeiro de 1970, numa solenidade festiva que marcou o fim do mandato de Jaime de Melo Galvão. No térreo da prefeitura funcionava também a Câmara Municipal de Vereadores. Hoje funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 12 de junho de 1973, o diretor do Departamento de Telecomunicações de Pernambuco, da DETELP, firmou um convênio para Tupanatinga, dispondo de uma agência telefônica e de rádio para o nosso município. O primeiro posto da DETELP foi construído ao lado da antiga prefeitura, onde hoje está instalada a Torre de Telefonia Móvel de Tupanatinga. Posteriormente, passou a funcionar na esquina do beco que dá acesso à Rua do Largo do Comércio, onde hoje funciona a farmácia Nova Aliança. Nos dias 17 de agosto de 1979, Tupanatinga recebeu a sua primeira agência bancária, a Agência do Banco do Brasil. A solenidade contou com a presença de grandes autoridades, como, por exemplo, o senador da República, Nilo Coelho, alguns deputados federais e os vereadores locais. Também contamos com a presença do presidente do Banco do Brasil. Vale lembrar que o Banco do Brasil foi inaugurado em Tupanatinga na gestão do prefeito Arthur Flor. Em 1979, foi inaugurada a Unidade Mista Santa Clara, a nossa casa de saúde e o nosso hospital. Durante o mandato do prefeito Arthur, pôde proporcionar para o nosso município um melhor atendimento na área da saúde, além de contar também com ambulâncias para transferências. Localizado na Rua Alto São Félix, o Posto do Mobral, ou bem mais conhecido como Movimento Brasileiro de Alfabetização, serviu de espaço para a alfabetização de vários tupanatinguenses entre 15 e 35 anos. Passado o tempo, o Posto do Mobral deu espaço para novas escolas, a mais conhecida, a Cristo Rei. Hoje, o prédio funciona como a sede da Secretaria Municipal de Saúde.